Fala galera, meu nome é Cauê Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que funciona a estratégia ST. Eu desenvolvi essa estratégia para operar no mercado de opções binárias no tempo gráfico de 5 minutos, isso é, no time frame de M5. Eu vou separar esse vídeo em 3 partes. No primeiro momento, eu vou falar dos conceitos e dos fundamentos dessa estratégia, depois eu vou mostrar a aplicação no gráfico e, por último, o resultado do backtest, que eu acho que é super importante para dar mais segurança e confiabilidade na hora que a gente for operar a estratégia ST. E o que é o ST do nome da estratégia? Significa sem tendência. Essa é uma estratégia que a gente vai operar na hora que o mercado estiver lateralizado, que ele não tiver uma tendência definida. Por quê? Porque, em tese, nesse momento, é a hora que a gente vai ter uma maior alternância entre candles verdes e vermelhos, e é aí que a gente vai buscar as oportunidades. E como que a gente define se o mercado ele tem uma tendência definida ou se ele está sem tendência? Eu tomei como base o livro do Morris, chamado Candlestick Charting Explained. Inclusive eu recomendo a leitura desse livro para quem quer se aprofundar um pouco mais em análise gráfica. Dentro de diversos assuntos que esse livro aborda, um deles ele define como que você identifica uma tendência de curtíssimo prazo. E é muito simples, basta você traçar uma média móvel de período 10. No nosso caso, na estratégia ST, a gente está usando uma média exponencial de 10 períodos, então basta você traçar essa sua média exponencial de 10 períodos e verificar se os preços de fechamento dos candles estão acima ou abaixo dessa média. Então, se você tem candles com um preço de fechamento acima dessa média, significa que você tem uma tendência de alta. Se os preços de fechamento dos candles estão abaixo da média, significa que você tem uma tendência de baixa. Então, tomando como base esse conceito, como que a gente define se o mercado está lateralizado, se ele não tem uma tendência definida? É muito simples, basta a gente olhar se o preço de fechamento do candle está acima dessa média exponencial de 10 períodos e o preço de fechamento do candle seguinte está abaixo da média exponencial de 10 períodos, ou ao contrário, o preço do candle de fechamento está abaixo da exponencial de 10 períodos e o preço de fechamento do próximo candle está acima da exponencial de 10 períodos. Quando essa situação acontece, significa que o mercado está lateralizado. Ele pode até não estar lateralizado, mas ele está num momento de indefinição. A gente não sabe se ele vai ir para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E é justamente nessa hora que o mercado entra de lado, anda de lado, ele fica sem uma tendência definida, é que a gente vai operar e vai fazer o uso dessa estratégia. Eu vou mostrar no gráfico como que funciona essa estratégia, que é mais simples e vocês vão entender, é bem facinho. Quando a gente olha aqui no gráfico, aqui a gente tem esse quadradinho azulzinho, significa que formou o padrão de lateralização. Por que formou o padrão de lateralização? A gente teve esse candle com a abertura acima da média móvel exponencial de 10 períodos e o preço de fechamento ele ficou abaixo da média móvel. Então o preço ficou abaixo da média móvel de fechamento. Quando a gente olha o próximo candle, o preço de abertura ficou abaixo da média móvel e o preço de fechamento ficou acima da média móvel. E aqui se configura como um momento que o mercado lateralizou, que o mercado não tem uma definição para que lado ele vai andar. Então, nessa hora, em tese, agora a gente deve ter uma alternância entre candles verdes e vermelhos. Então, como que funciona a estratégia? Formou-se o padrão de lateralização. O próximo candle, ele é um candle que ele vai dizer qual que vai ser a direção que a gente vai operar. Então, esse candle, ele fechou verde. Então, como ele fechou verde, agora é um momento que, em tese, a gente vai ter uma alternância de candles entre verdes e vermelhos. Como esse candle fechou verde, eu vou fazer a minha primeira entrada na abertura desse candle, dizendo que ele vai ser um candle vermelho. Isso é, que o preço de fechamento dele vai ser menor do que o preço de abertura. Logo, eu vou fazer uma operação de venda aqui, vai ser a minha primeira operação de venda. E aí a gente teve uma derrota. Por quê? Porque esse candle fechou verde e eu fiz a minha primeira entrada nesse candle dizendo que ia ser vermelho, perdão. E ele foi verde, então eu tive uma derrota. Aí eu vou entrar de novo na abertura do próximo candle dizendo que ele vai ser vermelho. E se ele for vermelho, no caso ele foi vermelho, ele deu uma vitória. Mas e se ele tivesse sido verde? A gente ia entrar novamente com mais um martingale aqui, perdão, acho que eu esqueci de mencionar. Aqui a gente vai entrar a gente vai fazer a primeira entrada.
entrada e a gente tomou uma derrota. A gente vai fazer a segunda entrada usando o primeiro martingale, apostando que o mercado vai cair, então eu vou fazer mais uma venda aqui. Nesse caso a gente teve vitória, mas se tivesse uma derrota, eu ia fazer mais uma entrada usando um segundo martingale nesse candle aqui, para verificar se a gente ia ter uma vitória ou não. Tá? Então lembrando, essa é uma estratégia que a gente vai fazer, se a gente for ter derrota, a gente vai fazer 3 entradas. A primeira a gente vai entrar, se tiver uma derrota a gente vai entrar no próximo candle com um martingale, se tiver mais uma derrota a gente vai entrar no próximo candle com um segundo martingale. E assim, se a gente conseguir recuperar, ter a vitória numa dessas nossas 3 tentativas, a gente vai recuperar todo o valor investido e vai tirar um lucro dessa operação. Lembrando, se você não sabe o que é martingale, entra no YouTube, pesquisa, tem vários vídeos falando sobre, no Google também, pode pesquisar, é super tranquilo. Como essa é uma estratégia, um ponto de atenção aqui, como essa é uma estratégia que faz uso de 2 martingales, ela tem uma taxa de acerto absurdamente alta. Mas o que acontece? As derrotas, elas machucam. Então você precisa ter um gerenciamento de risco e um gerenciamento de banca bacana para que você seja rentável no longo prazo. Então essa estratégia, dado que ela tem uma assertividade muito alta, alinhado com um gerenciamento de risco que você tem bacana, você vai ter um resultado ao longo prazo utilizando essa estratégia. Tá? Vamos voltar um pouquinho mais aqui no gráfico para explicar para vocês, para ver se fica um pouco mais claro. Tá? Vamos voltar. Aqui a gente teve mais um padrão. Tá? Eu esqueci de mencionar, esse é o par, a gente está olhando o par euro-dólar. Tá? É o par que a gente está olhando no gráfico de 5 minutos. Está aqui em cima. Euro-dólar no gráfico de 5 minutos. Para dar um zoomzinho aqui. Euro-dólar no gráfico de 5 minutos. Tá? Bom, então vamos lá. Aqui de novo, formou-se um padrão de lateralização. Você pode ver que o mercado ele nem está lateralizado, ele está com uma tendênciazinha de baixa, mas aqui formou um padrão de indefinição, de lateralização. O próximo candle vai ser o meu candle que vai me mostrar para onde eu tenho que operar. Então, como ele fechou vermelho, o próximo candle tende a ser a verde. Por quê? Porque nesse momento eu devo ter uma alternância entre candles verdes e vermelhos. E foi o que aconteceu. Esse candle fechou verde, a gente teve mais uma vitória. De novo, formou-se um padrão de lateralização, e aqui de fato lateralizou mesmo, porque se você olhar, a nossa média exponencial, ela veio com uma angulação bacana, e chegou aqui, ela ficou praticamente flat, ela praticamente não tem nenhuma angulação. Aqui ele lateralizou, ele ficou sem nenhuma tendência definida, então aqui formou-se o padrão de sem tendência definida. Esse próximo candle ele fechou verde, logo a minha primeira entrada vai ser nesse candle dizendo que vai ser vermelho. Foi vermelho, a gente teve mais uma vitória. Vamos voltar para cá. De novo, aqui a gente formou-se um padrão de lateralização. De novo, o que é o padrão de lateralização? A gente teve o preço de abertura abaixo da média da nossa média exponencial de 10 períodos e o preço de fechamento acima dessa média exponencial de 10 períodos. O próximo candle ele teve o preço de abertura acima dessa média e o preço de fechamento abaixo dessa média. Então, preço de fechamento abaixo, preço de fechamento acima, a gente teve aqui um padrão de lateralização, um padrão sem tendência definida. Tá? Então formou-se o padrão, o próximo candle foi verde, logo a minha primeira entrada vai dizer que esse candle aqui vai ser vermelho. Ele foi vermelho, a gente teve mais uma vitória. Vamos voltar aqui. De novo, formou o padrão de lateralização, o próximo candle ele fechou verde, logo a gente executou a primeira entrada dizendo que esse candle ia ser vermelho, ele foi vermelho, a gente teve mais uma vitória. Formou-se o padrão de lateralização, esse candle fechou verde, aí a gente fez a primeira entrada aqui para ele ser vermelho, ele fechou verde, a gente tomou uma derrota, a gente fez mais uma entrada aqui usando o nosso primeiro martingale, então a gente fez a segunda entrada usando o primeiro martingale, esse candle fechou vermelho e a gente teve uma vitória, tá certinho. Vamos voltar mais um pouco. Formou-se o padrão de lateralização, esse candle fechou vermelho, logo a minha primeira entrada vai ser nesse candle dizendo que ele vai ser verde. Foi verde, vitória. Formou-se um padrão de lateralização, esse próximo candle fechou vermelho, logo a minha primeira entrada vai ser nesse candle dizendo que ele é verde. Fechou verde, mais uma vitória.
formou-se o padrão de lateralização aqui, esse candle fechou verde, logo a minha primeira entrada vai dizer que esse candle aqui foi vermelho, e ele foi verde, então aqui a gente tomou a primeira derrota. Eu vou fazer a segunda entrada nesse candle dizendo que ele vai ser verde, dizendo que ele vai ser vermelho, e ele foi verde, a gente tomou mais uma derrota, e a gente vai fazer a terceira e última entrada nesse candle, usando o segundo martingale, dizendo que esse candle vai fechar vermelho, ele fechou vermelho, a gente teve mais uma vitória. Aqui essa linha ela tá azulzinha porque a gente formou dois padrões junto com um padrão que acabou sendo vitorioso. Vamos olhar aqui, olha, a gente teve aqui o padrão de lateralização, esse candle fechou vermelho, esse próximo candle a gente vai fazer a primeira entrada dizendo que ele vai ser verde, fechou verde. A gente teve uma vitória. Só que esse candle que a gente teve uma vitória, ele também formou um padrão de lateralização com esse candle aqui do lado. Não está marcado esse quadradinho porque está essa linha da vitória. Então ele também formou esse padrão de lateralização. Esse próximo candle fechou verde. Logo, a minha primeira entrada vai ser nesse candle que ele vai fechar vermelho. Fechou vermelho, mais uma vitória. Bom, acho que deu para entender como que funciona. Vamos pegar aqui, ó, aqui formou, deu mais uma vitória. Aqui a gente teve que fazer 3 entradas. Olha lá, formou o padrão de lateralização. Esse candle ele fechou vermelho. Eu fiz a primeira entrada nesse candle dizendo que ele ia ser verde, ele foi vermelho, então eu tomei a primeira derrota. Fiz a segunda entrada aqui usando o meu primeiro martingale dizendo que ele vai ser verde, ele foi vermelho, eu tomei mais uma derrota. E eu fiz a minha terceira e última entrada dizendo que esse candle ia fechar verde, usando o meu segundo martingale, ele fechou verde, eu tive uma vitória. Vamos voltar aqui e ver se a gente acha uma derrota aqui. Vamos voltar, vitória, vitória. Vocês veem que o padrão ele é muito consistente. Justamente quando ele forma esse padrão, é a hora que o mercado ele não está com uma tendência definida. Mesmo que seja um momento de curtíssimo prazo, você tende a ter uma alternância de candles verdes e vermelhos. E aí é justamente como a gente faz esse uso de até 3 martingales, de até 2 martingales, que a gente faz a primeira entrada, se der loss a gente faz a segunda entrada usando o primeiro martingale, se der loss a gente faz a terceira entrada usando o segundo martingale. Como a gente faz esse manejo, a sua chance de acertar é grande. Por quê? Porque é justamente um momento em que você vai ter uma alternância entre candles verdes e vermelhos. Vamos voltando aqui. Ó, aqui teve uma derrota. Vamos ver essa derrota aqui. Aqui formou esse padrão. Se a gente der um zoom, provavelmente ele deve ter formado. Ah, tá no máximo de zoom. Ele formou o padrão de lateralização. A curva ela tá inclusive flat aqui, mas não foi um sinal tão forte, porque os candles fecharam muito pequenininhos, mas formou o padrão de lateralização. Esse candle fechou verde, logo a nossa primeira entrada vai ser nesse candle dizendo que ele vai fechar vermelho. A gente entrou, ele fechou verde, então a gente tomou uma derrota. Para o próximo candle a gente entrou dizendo que ele ia ser vermelho, ele fechou verde, a gente tomou mais uma derrota. E para o próximo candle a gente entrou dizendo que ele ia ser vermelho, ele fechou verde, a gente tomou mais uma derrota. Logo, essa operação foi uma derrota, linhazinha vermelha. Então eu fiz a primeira entrada aqui, deu derrota, eu fiz a segunda entrada aqui usando o meu primeiro martingale, e eu fiz a minha terceira e última entrada aqui usando o meu segundo martingale e deu derrota. Tá? Então isso aqui deu derrota. Aqui deu vitória, porque formou o padrão de lateralização, esse candle fechou verde, eu entrei para esse candle ser vermelho, isso é, eu fiz uma venda aqui, deu derrota, fiz minha primeira entrada com martingale, dizendo que esse candle vai ser vermelho, isso é, fazendo uma venda, e deu vitória. Formou o padrão de lateralização, candle vermelho, primeira entrada dizendo que vai ser verde, formou verde. Enfim, acho que deu para entender como que funciona o conceito da estratégia. Ó, aqui deu mais uma derrota. Ah, aqui tá legal, aqui é legal mostrar para vocês. Ó. Aqui formou um padrão de lateralização, deu o candle vermelho, minha primeira entrada foi nesse candle dizendo que ele vai ser verde, isso é, eu fiz uma compra, deu derrota. Entrei no segundo candle usando o meu primeiro martingale dizendo que ele vai ser verde, fiz de novo a compra, mas ele deu vermelho, outra derrota. Entrei aqui dizendo que minha terceira e última entrada usando o segundo martingale, dizendo que esse candle vai ser verde, isso é, fazendo uma compra, ele fechou vermelho, a gente teve mais uma derrota. Aqui, você vê que a gente não computou. Por quê? Porque ele fechou com uma lateralização,
E aí o próximo candle, que é o candle que vai ditar para onde que a gente vai entrar, ele fechou um doji. Isso é, ele fechou quando o preço de abertura é igual ao do fechamento. Então, como ele fechou um doji, a gente não consegue saber se o próximo candle ele vai ser verde ou se ele vai ser vermelho. Ficou difícil definir a alternância desses candles. Então, sempre que aparecer o padrão de tendência de lateralização, isso é, o padrão do gráfico sem tendência definida, e o nosso sinal aqui ele for um doji, a gente não vai operar. Tá? E se aqui der o sinal e a próxima operação que a gente fizer, a nossa primeira entrada, der um doji, der um empate, a gente também não vai operar. Tá? Então, conclusão. Aqui tem todo, se eu tirar o zoom, vai ver que a gente tem aqui tem uma sequência enorme de vitórias. Aqui teve duas derrotas, aí teve mais uma sequência boa, mais uma derrota. Conclusão, aqui teve uma sequência grande de derrotas. A gente fez uma catalogação aqui, o robô está catalogando isso, ele fez um backtest. Eu vou dar mais um zoom na tela aqui. Ele fez o backtest para esse par Euro-USD. Ele fez aqui, ó. Ele fez o backtest, tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar. De janeiro, dia 1º de janeiro de 2018 até 31 de maio de 2019. Então ele fez aqui 15, 16, 17 meses operando essa estratégia nesse par. E qual que foi o resultado desse backtest? Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. O resultado do backtest. A gente teve... Peraí, deixa eu tirar aqui que ficou preto ali em cima. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, assim vai ficar melhor. Qual que foi o resultado do backtest? A gente teve 300... Opa! Cliquei no botão errado aqui. A gente teve 3.519 vitórias, 432 derrotas, com uma taxa de acerto de 89,1%. Isso é uma taxa de acerto altíssima. A gente teve 89% de taxa de acerto, operando de janeiro de 2018 até maio de 2019. Com essa taxa de acerto, acho que um payout de 75%, 78% no mínimo é o suficiente para você operar essa estratégia e ter um resultado no longo prazo. A minha sugestão é operar essa estratégia com um payout de no mínimo uns 80%, porque 80% para cima você deveria ter uma taxa aí de 85%, 86%, alguma coisa do tipo. E essa estratégia, a taxa de acerto, ela está entre 88% e 91% de taxa de acerto. É uma taxa muito alta. De novo, ela faz o uso de 2 martingales. Então você precisa ter um bom gerenciamento de risco para que você seja rentável no longo prazo. Tá? O que eu acho que é legal, dá até para a gente fazer aqui, se vocês quiserem. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos pegar aqui. Vamos escolher. Eu vou pegar. Vamos fazer um backtest aqui rapidão. Eu acelero o vídeo e aí a gente vê o resultado desse backtest. Vamos pegar um par aqui. Vamos pegar aqui. Eu vou fazer de maio de 2019, 1º de maio de 2019 até 31 de maio de 2019, para não ficar muito grande o vídeo, tá? Eu vou acelerar o resultado do backtest. Putz, tem vários pares aqui. Vamos escolher. A gente fez aqui no euro-dólar. Então vamos pegar 2 pares que não tem nada a ver. Sei lá, cadê? Um GBP-NZD. Vamos pegar esse par aqui, GBP-NZD. São 2 moedas diferentes do backtest que a gente mostrou no vídeo. Vamos mandar rodar? Eu vou mandar rodar e aí a gente vai verificar qual que vai ser o resultado desse backtest. Tá? O robô ele vai começar a carregar aqui e aí ele vai começar a fazer a operação. Tá? Então ó, a gente já está aqui. Deixa eu tentar dar um zoomzinho aqui na tela. Ah, se eu der um zoom vai travar. Ó, ele já está 7-2, 8-2... 11-2, está com a taxa de acerto aqui de 86,7, 88 agora. Eu vou deixar ele trabalhando aqui, eu vou acelerar o vídeo e assim que terminar o backtest eu volto com as considerações finais e eu volto para falar um pouquinho do meu robô. Eu fiz um robô baseado nessa estratégia, então você pode operar via esse robô. Ele é um canal no Telegram, eu vou mostrar para vocês como que funciona esse robô e aí ele ficou facinho.
Então você nem precisa ficar o dia inteiro em frente ao gráfico, é só você acompanhar os sinais do robô e lá na hora você já consegue fazer as suas operações. Tá? Lembrando, esse robô ele tá gratuito, ele vai ter uma versão paga mais para frente, mas ele também vai ter a versão gratuita, ele vai ter as duas versões, mas hoje ele só tem uma versão, é a versão gratuita, tem bastante gente lá, eu vou deixar no link da descrição o robô, então assim que acabar o backtest eu volto com vocês para falar do robô e para a gente ver o resultado desse backtest, tá bom? Bom, pessoal, acabou de terminar aqui o resultado do backtest. Vamos mostrar aqui o resultado. Esse ficou até acima da média, foi um resultado surpreendente. De novo, a gente acabou de fazer o backtest desse par aqui, do Euro GBP. A gente fez para o período de 1º de maio de 2019 até 31 de maio de 2019. Então o robô operando ao longo do mês de maio, ele teve, vamos dar um zoom aqui de novo, ele fechou com 250, opa, acho que foi muito, ele fechou o mês com 250 vitórias, 21 derrotas, uma taxa de acerto de 92,3. Uma taxa de acerto de 92,3. É uma taxa de acerto muito alta mesmo. Com essa taxa de acerto, acho que está até acima de alguns backtests que eu fiz, que estavam todos na ordem de 91, 92,3, ficou bem, uma taxa de acerto muito boa. Acho que com essa taxa de acerto, um payout mínimo de 65% já seria o suficiente para você ser rentável no longo prazo. Tá? Se vocês quiserem que eu faça mais backtest para outros pares, para períodos mais longos, comenta aqui embaixo, deixa no comentário, eu faço outros vídeos, novos vídeos com novos backtests para postar aqui para a galera, tá? Bom, como que funciona o robô? O robô funciona o seguinte, de novo, ele é um canal no Telegram, novamente, vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês entrarem. Como que ele funciona, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Esse é o robô, esse BullBot Lab é onde eu uso para fazer as minhas estratégias. Eu testo essas minhas estratégias antes de colocar elas ao vivo para o pessoal lá no robô BullBot. Tá? Então, se você procurar lá BullBot, você vai achar o meu robô, eu mostro aqui para vocês. Mas basicamente é que essa estratégia não está lá ainda, eu vou colocar ela ainda lá no robô para deixar ela ao vivo. Tá? Como que funciona essa mensagem aqui? Funciona da seguinte forma. Você vê que ele mandou, esse gráfico, ignora o gráfico de trás, tá? Ele é o gráfico de um outro par, mas eu estou usando o padrão formado aqui atrás para explicar essa mensagem do robô, para ficar mais claro o entendimento. Então, quando forma o padrão sem tendência, é o momento que o robô vai mandar a primeira mensagem. Ele vai falar, olha, a estratégia ST para o par dólar CHF no time frame de M5 acabou de formar um padrão sem tendência, que é justamente esse padrão aqui. Então formou esse padrão, ele vai mandar essa mensagem. Nesse caso foram 0 vitórias e 0 derrotas na semana, não tem uma taxa de acerto ainda para apurar. À medida em que você vai tendo vitórias e derrotas ao longo da semana, ele vai contabilizando e você consegue identificar como é que está a performance desse par. Tá? Então formou esse padrão de lateralização, ele vai mandar essa primeira mensagem dizendo aguarde a operação.
Por que aguarde a operação? Porque, de novo, a gente precisa esperar, precisa ver qual que vai ser a direção desse candle para saber para onde que a gente vai operar. Então, como ele lateralizou, você tende a ter uma alternância entre candles verdes e vermelhos. Esse candle fechou verde, logo ele vai voltar com a mensagem falando, olha, para o próximo candle, você vai fazer uma venda para a expiração de 21h45, que seria a nossa primeira entrada aqui. Então ele fez, olha, entra vendido para a expiração de 21h45. Então formou o padrão, ele mandou essa mensagem, a direção formou verde, ele mandou uma próxima mensagem falando, olha, entra nesse candle, na abertura desse candle, para que ele seja vermelho, isso é, faça uma venda. E aí ele mandou essa mensagem, esse candle fechou vermelho? Não, fechou verde. Logo a gente teve uma derrota. Ele vai voltar com a mensagem de retorno, você teve uma derrota nessa operação que você fez às 21h45, logo, para o próximo candle, entra usando o seu primeiro martingale, de novo, com uma venda, acreditando que esse candle vai ser vermelho para o fechamento de 21h50. Aí ele mandou essa operação, o branquinho olha, entra agora na operação, ele mandou essa mensagem, e aí ele vai mandar uma mensagem de retorno. Aqui é um outro par, já é o USD-CAD, aqui é o CAD-CHF, já é um outro par, e aí vamos voltar aqui, ó, o USD-CHF, que é onde a gente estava trabalhando. Então ele mandou aqui, ó, o USD-CHF, esse candle fechou verde ou fechou vermelho? Fechou vermelho, logo a gente teve uma vitória, e ele contabiliza aqui como uma vitória. E aí você teve uma vitória e uma taxa de acerto de 100%. É assim que funciona o robô. Tá? Então, de novo, bem rapidinho voltando. Ele vai mandar uma mensagem de aguarde operação, que foi quando formou esse padrão. Aí ele viu que essa vela fechou verde. Aí ele mandou a mensagem, olha, opera na abertura da próxima vela, vendendo para essa expiração de 21h45, que foi nessa vela aqui que a gente fez a operação. A gente tomou uma derrota, ele avisou pra gente, ó, você tomou uma derrota, logo, opera de novo vendido, usando o seu primeiro martingale nessa próxima vela. Ela fechou vermelha e ele voltou com a mensagem de retorno dizendo que foi verdinho. Tá? Então é assim que funciona o robô. Ele fica 24 horas por dia monitorando 28 pares durante todos os dias da semana, menos às sextas à noite e aos sábados e um pedaço de domingo, porque o mercado está fechado. Então, se você pegar aqui nesse robô, que nem tem todos os pares, aqui a gente já começa a ver se a estratégia está dando certo ou não. Você vê, aqui deu verde, a gente vem aqui, deu verde, vitória, e aqui foi logo de primeira, tá vendo? A primeira vitória, na primeira entrada, primeira vitória, vamos descendo, vitória de novo na primeira entrada, vitória de novo na primeira entrada, vitória na primeira entrada, vitória na primeira entrada, que mais? Aqui, ó, vitória na segunda entrada, então aqui a gente teve que fazer o uso de mais um martingale, que mais? Vitória na segunda entrada, então teve que, a primeira deu derrota, a segunda deu vitória, teve que usar mais um martingale. Aqui, ó, mais uma vitória. Aqui foi legal, não, cadê? Aqui, ó, vitória, aqui deu vitória, e esse aqui, ó, GBP Audi, foi mais uma vitória usando. Aqui a gente teve que usar dois martingales, porque ele teve a primeira entrada, deu derrota, a segunda entrada a gente usou o primeiro martingale, deu derrota, e a terceira entrada deu vitória. Tá? Então é assim que funciona o robô. Então é dessa forma. Tá? O robô ele está aqui, deixa eu abrir. Esse aqui que é o robô. Ele é o Bullbot. Atualmente ele está com 704 inscritos e ele hoje tem a estratégia T5. Tá? Essa estratégia ela foi a estratégia que eu usei como base para formar a estratégia ST. A T5 ela é uma estratégia que quem desenvolveu foi o Leonardo Bermudes, do canal Berman Investimentos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também o link do canal dele, então entra lá se você quiser saber mais sobre essa estratégia. A forma de operar é exatamente igual à da estratégia ST. A única diferença é que ao invés de formar esse padrão sem tendência, ele vai olhar se o candle formou um martelo invertido ou uma estrela cadente. Então, se a formação do candle foi um martelo invertido ou uma estrela cadente, ele vai aguardar de novo a mesma mecânica. Por exemplo, para esse caso aqui, você teve a mensagem, formou um martelo invertido, ele está 4-0 esse par, ele formou um martelo invertido, está mandando aguardar a operação. Por quê? Porque ele está esperando qual que vai ser a direção do próximo candle. Aí o candle fechou, ele falou, olha, executa uma venda para o par GBP-USD.
para expiração a 1 hora aqui da manhã. Aí vamos ver aqui, é o GBP-USD. Aí GBP-USD, cadê? GBP-USD está aqui, ele deu uma derrota, então, ele mandou vender, ele deu uma derrota, ele mandou entrar de novo a 1,5 e a 1,5 aqui, cadê? Do GBP, a 1,5 do GBP deu vitória. O NZD-USD deu derrota. Tá? Então é assim que funciona a estratégia. Depois vocês entram no canal do Berman, ele vai explicar um pouco melhor. A forma de operar no robô é exatamente igual. A única diferença é que na T5 forma-se um padrão de martelo invertido ou de estrela cadente, que é o nosso trigger para iniciar a operação no robô, e a estratégia ST ela vai formar o padrão, esse padrão sem tendência, esse padrão de lateralização. Tá? De novo, se vocês gostaram da estratégia, se gostaram do vídeo, compartilha, dá o like, comenta aqui embaixo se vocês estão fazendo uso dessa estratégia, se vocês estão tendo resultado nessa estratégia, é importante, é legal. E de novo, entra lá no Telegram, no link lá abaixo na descrição, começa a seguir lá o robô para você receber os sinais e começar a operar essas duas estratégias. Tá? Essas duas estratégias têm uma taxa de acerto muito alta. De novo, ambas fazem uso de 2 martingales, então é essencial que você tenha um bom gerenciamento de risco para que você seja rentável no longo prazo. Tá? Obrigado por todo mundo, por escutar o vídeo até aqui, né? A gente já tá bem longo, bem comprido. Abraço e até mais.